Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 34. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que se lança a semente à terra, dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão, abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem comparemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender, e não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o Senhor nos dá aquele impulso diante da nossa vida. Sabe aqueles momentos assim que você fala: a minha vida está turbulenta, está agitada, o meu dia a dia. Aí você entra num desespero na alma. Ou é algo que está faltando, é aquela ausência de alguém que já se foi, ou vamos colocar aqui uma situação que você está vivendo inusitada na sua vida, uma enfermidade, qualquer situação onde que o mundo oprime. Aí nós vamos usar aquele versículo que a gente sempre usa, né? João 16:33, vinde a mim que terá a paz, né? No mundo haverás de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então, quando nós vamos até Jesus, nós encontramos a paz necessária para o nosso coração. E diante dessa paz necessária para o coração, que nós vamos compreender conforme a palavra de hoje, tudo ao tempo certo. Com Deus, é a minha vida nas mãos de Deus. É Ele que vai direcionar a minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma visão do que é bom, do que é mal. Mas às vezes a minha visão é limitada, eu não consigo ir além daquela situação. E aí, meu irmão, é nessas horas da turbulência, mas o coração que se coloca junto com Deus e compreendendo essa palavra, ela vai entender assim: o que eu preciso de ti, Jesus? O que eu preciso é ser fiel a ti. O que eu preciso é viver a graça contigo. O que eu preciso é viver os teus mandamentos, porque daí eu estou embaixo das suas asas, como uma águia, né? Nas asas do Senhor. E assim nós se colocamos ali, diante de Deus, sabendo que Ele está cuidando, apesar da turbulência. Aí você olha para os mártires, né? Aqueles santos que deram a vida, mas eles já sabiam, eles foram preparados, o coração deles, a suportar aquela tamanha investida do mal, a ponto que eles sabiam que isso era para mudança, era para ganhar almas, e era para dizer: eu tenho um Deus que me ampara mesmo na morte, mesmo no sofrimento. Eu estou aqui, não vou negar o meu Senhor. Queridos irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta do nosso Lectio Divino, a pergunta não, hoje nós vamos fazer uma afirmação, né? Diga eu não posso esmorecer. Aonde que eu tirei esse diga eu não posso esmorecer? Na primeira leitura de hoje, conforme os ensinamentos, está dizendo assim em Hebreus 10:32-39: não abandona a vossa coragem. Diante da luta, das demoras, suportai as investidas do maligno. Coragem é você ir mesmo com medo. Olha que ensinamento maravilhoso. Ter coragem, irmão, não é só eu sou corajoso, mas é você ir com medo. Então, coragem, não tenhas medos, eu estou contigo. Não tenha medo de enfrentar as turbulências, não tenha medo, querido irmão, e não desanime, porque no desânimo, como diz ali a palavra, você vai se afastar de Deus. No momento ali, não desanime. O desânimo não é esmorecer, de descansar, de dormir, não.
É o desânimo da ausência de você se colocar questionando Deus. Abandona todas as coisas de Deus porque você está passando por uma turbulência. Ah, Deus não está comigo. Deus não, Deus, pelo contrário, Deus está contigo. É nessas horas que Deus está contigo. Porque é nessas horas que Ele mais segura em tuas mãos. É nessas horas de dificuldade. Vamos dar um exemplo. Jesus lá, quando ele sua sangue, Deus envia um anjo para consolar ele. E aí você vê na história aqueles homens. Sabe, irmãos, é isso que eu coloquei hoje na minha reflexão. É isso que eu coloquei hoje. Hoje, Deus, eu me encontrava com o coração apertado, pois tive uma mudança radical na minha vida. Como permanecer assim? Mas não tem como, porque o Senhor está cuidando de mim. E aí, é inexplicável o seu amor, o seu cuidado. Porque hoje eu estava com esse sentimento e a palavra veio em cima disso. A palavra veio me levantar. A palavra veio dizer para mim, coragem. Eu venci o mundo. No amor, no servir, na renúncia de todo pecado, Ele não me desapontará. Então, se eu renunciar ao pecado, se eu disser não ao pecado, se eu lutar com todo o meu coração para ser um homem justo, ou você, querida irmã, será uma mulher justa diante de Deus, vivendo a graça, vai acontecer os problemas, as dificuldades, mas creia, o Senhor não te desamparará. Ele não te deixará ali sem ter um amparo de Deus. E aí você vai vendo, é numa enfermidade, é na dificuldade, Ele envia os seus anjos para nos cuidar. Envia pessoas, envia irmãos, envia aquele irmão de oração, envia aquela pessoa que vai te dar um abraço, que vai te dizer levanta, vai te dizer dar conselhos bons, mas Deus não te desampara. Deus não deixa de cuidar os seus. Jesus pediu, Pai, não quero deixar os meus para que o mundo oprima eles. Jesus clama por nós. Jesus clama por aquele que ama Ele de todo o coração, irmão, de toda a dedicação, de toda a tua alma. Mas será que eu amo mesmo ou na hora da provação começo a murmurar contra Deus? Ou na hora da provação começo a silenciar como Maria, as lágrimas descer, a dor sofrida, mas é uma dor de salvação, uma dor da eternidade que vai sabia ela que era para a vitória, nossa mãe Maria. Aí olhando Jesus sofrendo, o seu filho sofrendo e ela somente no silêncio, no amor, aceitando tudo os desígnios, porque ela sabia que era para a salvação da humanidade. Mas o seu coração apertado, a espada transpassou, mas o amor dela e a confiança em Deus foi maior. Então, queridos irmãos, coloca a mão no teu coração e reflita com essas palavras hoje, o nosso lecto divino. Hoje é um momento de refletir, não vamos fazer pergunta. Diga assim, eu não posso esmorecer. Fala assim, eu, fala o teu nome, não posso esmorecer. Agora eu vou continuar. Minha visão é limitada. Fala para Deus, fala, Senhor, a minha visão é limitada. Mas o Senhor, meu Deus, sabe o que é melhor para mim. Vamos repetir mais uma vez? Diga, eu não posso esmorecer. Fala, eu não posso esmorecer, Senhor. Está difícil a minha casa, está difícil a situação. É o meu filho chegando como usuário. É o meu filho chegando embriagado. É uma situação com o meu esposo. É a situação de adultério, como acabamos de falar. É uma situação difícil. Você já imaginou tudo isso, irmão, acontecendo na vida de uma pessoa? É um adultério, é situações difíceis, a pessoa em oração. E é uma situação que a tua casa desabou. Mas aí você olha para os lados e fala assim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me ampara. E aí você vai buscar a tua força no teu Senhor. A tua alegria no teu Senhor. E aí você vai entender que em oração a tua vitória virá. Em oração a tua graça virá. De que forma? Deus está vendo tudo. Deus está cuidando de tudo. Eu confio em ti. Mas tudo está acontecendo e você está tranquila? Está tranquilo? Sim. Porque se Deus está permitindo, eu estou em oração. Se o maligno tentar me derrubar e ele conseguir, vai me derrubar para ajoelhar. Mas Deus vai me levantar. Mas se Deus permitir e Ele quer que essa provação seja para minha purificação, para minha cura e para ganhar a minha alma, é porque eu preciso viver esse momento. Sabe, irmãos, com a mão no teu coração. Talvez você está passando por uma enfermidade que você sabe que a tua vida está limitada. Mas chegou o teu momento de você se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sei que eu sou limitado aqui neste mundo,
Sei que a minha vida está limitada por períodos, mas a minha maior graça é estar unido a Ti. Eu quero me reconciliar, eu quero pedir perdão, eu quero perdoar, Senhor. Toma conta deste coração. E ao mesmo tempo eu convido você que está passando por outras dificuldades. Se você está passando por turbulências, por maldades, sofrendo perseguições, qual for a tua situação, é o teu momento de conversar com Deus. É o teu momento de falar para Ele: Senhor, está aqui minha vida em Tuas mãos. Mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E me dê caminhos de salvação, Senhor. Me dê palavras de salvação. Me dê palavras de ensinamentos que vão me ajudar, Senhor, a modelar a minha casa, a modelar a minha família, a modelar a minha vida. Clama, querido irmão, a presença do Espírito Santo dentro da sua casa. Clama a presença de Deus na sua casa. Consagra a tua família, consagra a tua casa para Deus. E confie no teu Senhor. Por isso, Deus, eu consagro tudo o que eu tenho em Tuas mãos. A vida da minha esposa, da minha filha Maria Gabriela. Consagro também a vida do meu filho Rafael, a vida da minha filha Eduarda Búzios Soares, do meu filho Rafael Búzios Soares. Eu consagro a minha vida a Ti, Senhor. Esta casa é Tua, Jesus. Seja bem-vindo. Adentre em cada cômodo, adentre no coração. Porque a Tua presença liberta-nos de todo mal. Liberta, Senhor, de todo mal que oprime esta casa. Liberta, Senhor, de todo mal que oprime esta família. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti. Como diz a palavra hoje, Senhor, tudo ao tempo certo e no Teu tempo. Como esse grão de mostarda, eu tenho fé e eu acredito, Senhor, que o Senhor pode mudar todas as situações da minha vida. Por isso eu Te entrego, Senhor, tudo aquilo que eu estou vivendo que não Te agrada, meu Deus. Liberta-nos de todo o mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe seu dia. Que Deus ilumine a sua casa e a sua família. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus. O nosso diário bíblico hoje vai dizer assim: Deus opera a sua obra em nós dessa forma. A sua graça se manifesta em nossa vida gradualmente. No dia do nosso batismo, fomos atingidos pela graça de Deus, e essa graça de Deus vai trabalhando em nós, e na maioria das vezes de forma silenciosa. Eu não vejo muito do que Deus faz em mim, sem que percebamos. Deus trabalha em nossa alma, a graça age em nós de forma silenciosa. É o homem que planta, mas é Deus quem faz crescer. É Deus quem tudo faz para a graça de Deus agir na sua vida. Ele precisa da sua colaboração. Se você se santifica a cada dia, é Deus que tudo faz. Você está colaborando, mas não é você quem está fazendo. É Deus, mas de forma silenciosa. Mesmo dormindo, a graça de Deus está agindo em nós. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,